Bom, gente, isso aqui são as aulas da semana 13. Tem duas partes. Primeiro, equações com as duas incógnitas e depois plano cartesiano. Eu vou usar os mesmos exemplos que eu usei que estão no arquivo. Então, vocês podem ver o arquivo, ver esse vídeo, ver o arquivo. O que ficar em dúvida, é só entrar em contato comigo. Então, imagina a seguinte situação. A gente tem um casal que vende a sua arte na praia. E depois de um mês, Ana vai ter ganho X reais e Bruno vai ter ganho Y reais. O que é matemática? Então, primeiro, matemática é um conjunto de símbolos que a gente usa para expressar um conceito, algum pensamento. Se a gente sabe os símbolos matemáticos, a gente é capaz de ler o que significa, por exemplo, essa expressão. O que significa x mais y. Eu sei que x mais y representa a soma dos salários de Ana e Bruno, porque eu sei o que os símbolos matemáticos significam. Então, se a gente enxerga essa equação aqui, 4.500 é igual a x mais y. Que informação que a gente tem dessa equação? Como que a gente interpreta essa matemática? Bom, se eu sei que x mais y é a soma dos salários de Ana e Bruno, significa que se eu somar os dois salários, eu tenho R$4.500. Isso aqui é uma equação, significa que tudo que está desse lado é igual a tudo que está desse. Como é uma equação, é uma balança. É uma balança de igualdade, não importa o que está desse lado e do outro. Eu posso tanto escrever assim, quanto escrever assim. Não importa a ordem aqui, eu posso inverter. Se é uma equação, não faz diferença. Eu vou botar o que de que lado? Vai de você o que você achar mais bonito, o que você preferir. Bom, agora vamos fazer uma pergunta. Se Ana ganha R$2.500, quanto ganha Bruno? Se juntos eles ganham R$4.500 e Ana ganhou R$2.500, quanto ganhou Bruno? Não é meio intuitivo pensar que, bom, dos 4.500, se eu tirar 2.500, sobra R$2.000? Não é intuitivo pensar isso, né? A gente precisou escrever isso numa fórmula matemática ou a gente só pensou na nossa cabeça? O que a matemática vai fazer é botar esse pensamento que a gente teve na nossa cabeça em símbolos matemáticos. Se eu sei que a soma de Ana e Bruno é 4.500, eu quero descobrir quanto ganha Bruno. Bruno é Y, é representada pela letra Y. Então, Y vai ser 4.500 menos o que Ana ganhou. Isso aqui, como x está desse lado positivo, ele pode passar para o outro lado da equação como negativo. Então, 4.500 menos x. Agora, x é 2.500. Então, 4.500 menos x, que agora vale 2.500. Então, y, que é o valor de Bruno, é de R$2.000. A gente escreveu em matemática o que a gente pensou sem uma fórmula antes. Mas a fórmula que está aqui, o pensamento que a gente teve, são os mesmos pensamentos. A matemática só escreveu em símbolos esse pensamento que a gente teve antes. E lembrando, gente, qualquer dúvida que vocês quiserem me perguntar, é só entrar em contato comigo, os meus contatos estão no Classroom. Vamos ver aqui um outro exemplo. Tem a seguinte figura aqui, o seguinte retângulo. De um lado x, outro lado 2x mais 10, aqui x e aqui 2x mais 10. Como é um retângulo, né? Lados opostos tem que ter o mesmo valor. Eu quero uma expressão que representa o perímetro dessa figura. Lembrando que perímetro é como se fosse o espaço percorrido se isso aqui fosse uma pista de corrida. Quantos metros teria essa pista? Para isso, eu preciso somar todos os lados. Então, eu vou escrever uma equação que vai relacionar o perímetro, P, que eu vou chamar de P, mas se quiser chamar de x, y, z, w, x não, porque a gente usa o x, né? Qualquer outra letra que você quiser, você pode usar. Eu escrevi P para saber do que é perímetro. Eu vou somar todos os lados. Vou somar x mais 2x mais 10, mais x mais 2x mais 10. E agora eu vou reorganizar e vou agrupar os termos em comum. Então, x mais 2x mais x mais 2x são 6x, né? 1 mais 2 mais 1 mais 2. E 10 mais 10 é 20. Então, o perímetro é 6x mais 20. Ó, eu tenho duas incógnitas aqui. Eu tenho x e eu tenho p. Dependendo do valor de x, eu tenho um valor diferente para p. Dependendo do valor de p, eu tenho um valor diferente para x. Sabendo um, eu acho o outro. Por exemplo, se eu souber que x vale 20, quanto vale p? O que eu vou fazer? Eu vou substituir x por 20. Como p é igual a 6x mais 20, substituindo x por 20, eu tenho o valor do perímetro quando o x vale 20. Então, 6 vezes 20, 120,
mais 20, 140 metros. Então, uma equação com duas incógnitas é porque eu vou ter uma coisa em função da outra. O perímetro está em função de x. O quanto eles ganham, o quanto o Ana e o Bruno ganharam, está um em função do outro. Se eu sei o valor total, eu sei quanto um ganha e quanto o outro ganha. Bom, a segunda parte da matéria é o plano cartesiano. O plano cartesiano, a gente vai ver mais para frente, a gente pode encontrar relações entre essas expressões aqui que a gente está fazendo, se eu sei o valor de um, se eu sei o valor do outro. Mas, por enquanto, vamos começar no básico, que é entendendo o plano cartesiano. O plano cartesiano nada mais é do que um eixo na horizontal e um eixo na vertical. O eixo na horizontal a gente chama de eixo x e o eixo na vertical a gente chama de eixo y. Isso aqui foi padronizado. Alguém virou e falou assim, vamos chamar desse jeito. Por que a gente padroniza as coisas, né, em qualquer área? Porque se eu mostrar esse plano cartesiano para alguém aqui no Brasil, alguém aqui no Japão, alguém na Austrália, alguém na Europa, qualquer lugar que for no mundo, se eu olhar o plano cartesiano, vai saber do que está falando. A gente precisa padronizar os pensamentos para a gente conseguir transmitir informação. Então, bom, plano cartesiano, o que vai ter? O eixo x aqui é zero, né? Então, zero aumenta para cá. Então, aqui eu tenho os números positivos do eixo x. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vai para o infinito. E do lado esquerdo, eu tenho os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. E vai para o menos infinito. E no eixo y, para cima são os números positivos. E para baixo são os números negativos. Isso aqui vai para o infinito e vai para o menos infinito. Então, no plano cartesiano, eu consigo encontrar pontos que representam uma posição nesse plano. Por exemplo, eu quero escrever matematicamente onde está o ponto A. Eu vou escrever o ponto A através de um par ordenado. Um par ordenado é escrever as coordenadas do ponto X e do eixo Y do meu ponto. Sempre nessa ordem, primeiro X e depois Y. Então, aonde no eixo X A está? Então, eu vou olhar aqui no eixo X, A está no ponto, 2. E no eixo Y, aonde A está? Eu vou olhar aqui no eixo Y, A está no ponto 2 também. Então, eu vou escrever que o par ordenado de A é 2, 2. X2, Y2. O ponto B, aonde ele está? Eu vou olhar X e Y no ponto B e achar o par ordenado dele. Eu vou olhar em X, aonde B está? B está no ponto 4. E olhar em Y, aonde B está? Olhando em Y, B está em menos 2. Então, B vai ser 4 e menos 2. Agora, olhando o ponto C aqui, aonde em X o ponto C está? Eu não botei aqui para a gente fazer junto. Olhando X, o ponto C está no ponto menos 3. E em Y, aonde ponto C está? Olhando em Y, ele está no ponto 0. 0 é um ponto. Eu acho que tem muita confusão em quando coloca 0, porque 0 não é nada. 0 é ponto 0. É uma coordenada. Olhando o ponto D, aonde em X o ponto D está? Olhando em X aqui, o ponto D está, no ponto 0. E olhando em Y, aonde o ponto D está? Olhando em Y, o ponto D está no ponto menos 4. Importante distinguir aqui aonde são os zeros de X e Y. Quando X é 0, é aqui, nesse eixo aqui. X0, tudo aqui é X0. E tudo aqui é Y0. Bom, um último exemplo aqui. Todos esses exemplos que eu estou dando é que são parecidos com os exercícios que são para entregar. Então, se vocês tiverem dúvida, de novo, só entrar em contato comigo que eu ajudo também. Quero achar os pontos A, B, C e D dessa seguinte situação. Eu até desenhei uma linha aqui, fraquinha, para a gente ver que eu consigo ligar esses pontos numa reta. Isso aqui vai ser importante para as próximas aulas. Vamos ver, aonde está o ponto A? O ponto A está no eixo X, no ponto 3, e B e Y no ponto 3 também. Então, ponto A, 3 e 3. Ponto B. Bom, ponto B está em X1 e Y1. Então, ponto B é 1. O ponto C. Bom, X é 0 e Y é 0. Então, ele está no ponto 0, 0. E o ponto D? Bom,
x é menos 2 e y é menos 2. Então, menos 2 e menos 2. Vendo que a gente consegue encontrar um certo padrão para encontrar esses pontos? Eles seguem uma mesma lógica? Se eu perguntasse para vocês, será que o ponto 5, 7, que estaria mais ou menos aqui, assim, pertenceria a essa reta? Não pertenceria, porque qual é o padrão? Nesse caso aqui, nessa situação específica, o ponto x tem um valor igual ao ponto y. Isso aqui é uma equação de primeiro grau que a gente vai ver com mais detalhes mais para frente. Mas qualquer equação com duas incógnitas, a gente consegue botar num gráfico aqui no plano cartesiano. A gente vai ver com mais detalhes mais para frente, mas aqui só para a gente ver por que é importante a gente saber encontrar os pontos no plano cartesiano. Tudo bem, gente? É isso. Qualquer dúvida, só entrar em contato.